Fala galera, estamos na era de Deons Live e tem um elemento que é muito importante. Quando a gente começa a pensar nesse momento que a gente está vivendo, nessa tal era de Deons Live. Por quê? Porque a gente vem, né, de um longo período onde a gente, cara, foi contemplado com uma história sensacional que a gente tanto ama, por isso que a gente está aqui, inclusive, nesse momento, depois de tanto tempo, chamada The Walking Dead, que teve as suas spin-offs, que teve simplesmente, né, Fear the Walking Dead como primeiro, depois a gente teve o World Beyond, ainda durante a série principal, e agora a gente tem nosso The Walking Dead Universe, né, que a gente tem Dead City, que a gente tem Daryl Dixon, e agora que a gente tem aqui simplesmente The Ones Who Live. Eu não vou esquecer de Tales, tá? Tales está colocado também ali como uma spin-off, como uma ideia que é realmente como uma ideia muito interessante, mas simplesmente na sua execução ela tem um episódio e meio que realmente vale a pena, tá? É o episódio do flashback, aquele preenchimento de lacuna muito importante, porque traz uma personagem muito importante na série principal e uma personagem que nós fãs, né, em sua maioria, nunca vou generalizar, em sua maioria, cara, gostam, que é a personagem da Alpha, entendeu? E esse outro meio episódio, eu coloco muito aquele quarto episódio que a gente teve de Tales, que coloca os eventos lá no futuro da timeline em relação ao Doutor e tudo mais, porque traz um National Geographic, querendo ou não, né, do nosso universo zumbi com algum tipo de informação ali que é, cara, é interessante para ir pensando, tentando montar esse quebra-cabeça do que poderia acontecer nesse futuro todo, né, da humanidade sem a questão da cura, sem a questão do controle, que é muito o tema do CRM, tá? Então, aquele episódio ele funciona diferente, mas simplesmente ele pode acontecer também em uma localização, né, afasta. A gente sabe todas essas explicações dadas em relação à localidade, né? Mas ele é um episódio interessante por trazer essas informações que a gente começa a teorizar e montar esses quebra-cabeça do que poderia acontecer nesse futuro todo. E galera, vamos falar do The Dead Universe, né? Dead City, Daryl e agora The Ones Who Live. The Ones Who Live, ele não está completo, a gente não tem, né, essa ideia inteira do que é essa história toda, a maneira como ela começa, desenvolve e como ela encerra. Mas a gente tem, independente de ter segundas temporadas, o que foi a primeira de Dead City e o que foi a primeira de Daryl Dixon. Se tu bate, tá? A maneira que encerrou Fear the Walking Dead. Se tu bate, o que é realmente pensado para Tales, que eu acabei de falar aqui, cara, e o que foi a execução de Tales, e de muito tempo que The Walking Dead passou por problemas na sua série principal. Depois, com a entrada da Angela Kang ali, se consegue dar um concerto, mas ao mesmo tempo, assim, esse concerto, ele falta alguns elementos ali para ele conseguir ser pleno. Por quê? Porque a gente não tem mais personagens ali que são muito importantes. Por exemplo, a gente perdeu a Maggie, né, por um momento, depois a Maggie volta. E tu sente a questão do desenvolvimento de Maggie e Negan, estou falando da série principal ainda, que dá um impulso muito grande para o que está contado. E também, galera, quando tu não tem Andrew Lincoln, quando tu não tem Dana Guria, tu não tem simplesmente Ricky Grimes, não tem Michonne, daí tu coloca antes ali a questão da morte do Cal, tu começa a fugir muito de elementos muito importantes que aconteceram no original de The Walking Dead, nos quadrinhos do Kirkman, que tu não tem como ver adaptado ali, mesmo que tu tente colocar a personagem tal para fazer, assumir aquele arco, não sei o que, tu não vê, entendeu? Tu perde essas potências ali de conflitos, de histórias ali, tu precisa ir reformulando essas coisas. Então, por mais que Angela Kang consiga, no final de The Walking Dead, reformular muita coisa ali e dar um ânimo muito grande, uma energia muito grande pro final da série, e, independente de pouco, coisas afins, galera, tá? Consegue dar essa energia, falta alguns elementos ali para realmente botar essa energia com uma grande potência. E agora, em The Ones Who Live, a gente vê muito dessa potência. Primeiro porque, cara, eles estão se preocupando com os detalhes, tanto na história quanto na questão de escala. É óbvio que já deu para entender muito claramente que o CRM, mesmo ele sendo o local principal dessa história, ele não é o foco. Ele não é o foco está nos personagens, o foco tem o Rick e Michonne. O CRM ele ainda é uma parte que está sendo contada com algumas informações que são muito importantes por causa do Ockford, por causa da Thorne, mas ao mesmo tempo pega no Bill e pega em outras questões de CRM que é muito pílula ainda. A gente ainda está recebendo muita questão de entender qual é a grande complexidade que existe do CRM. A
A gente tem daí elementos, pô, Cascades, não sei o que vai ter a reunião todo o alto escalão, daí tem a questão do plano de 500 anos de reformular, a Thor já muda a sua ideia, seu pensamento depois que ela entende, né, do que o Bill conversa com ela quando tá subindo lá a patente dela, e daí ela fala pro Rick, pô, tu não viu o que eu vi, tu não leu o que eu li, tu não ouviu o que eu ouvi, não sei o que, eu não sou o óculos. Então tem muitos elementos ali que são pílulas ainda dessa parte maior do grande antagonista do CRM. A gente tem esse foco todo nesses dois personagens que a gente esperou tanto para ver reunidos aqui. Então, toda essa questão, ela tá muito maior até do que o próprio CRM, porque, sabe, a maneira como está sendo desenvolvida, galera, se a gente pensar na história, ela tá muito formatada para ter, sabe, uma continuidade, onde daí sim, o foco ele entra os personagens pelo CRM, sabe, é como se fosse uma grande preparação para algo que vem maior, que daí sim coloca todo o CRM como esse grande antagonista, que tem que ser, que tem que ser. E a Jadis, nesse momento, por ter a ligação com o Rick, com o Michonne lá de trás, ela que é essa grande figura de antagonismo, e tem que ser assim, porque ela é responsável pelo Rick estar ali. E querendo ou não, independente da gente tirar, tá? A gente tem que tirar nesse momento a questão pessoal, porque que a Dana Gurira sai de The Walking Dead também, não sei o que. Para a Michonne, né, o efeito Michonne, a Jadis também é responsável pela Michonne ir atrás, né, do Rick, deixar lá seus filhos, o pessoal todo, ir atrás de Rick. É tudo por causa do que a Jadis fez. E a Jadis fez o bem maior para tudo, que foi salvar Rick Grimes, simplesmente. Foi mentir para você em prol de Rick Grimes. Então, a maneira como está estruturada The Ones Who Live até agora, em 4 episódios, não acredito que eles vão perder, né, essa questão toda de, cara, vamos preencher as lacunas, mas vamos contar uma história focada nos personagens. E junto a isso tá, né, pelo menos nesse primeiro momento, essa questão do antagonismo do CRM, só que tá tudo muito bem formatado. Tá tudo muito bem formatado. Ele eleva completamente o patamar de um derivado de The Walking Dead, não só por quem é os protagonistas, mas principalmente por causa da história que está sendo contada e da maneira que tu está contando essa história. É completamente diferente, completamente diferente. E esse subir a escala, ele traz também, assim, ó, um teto mais alto para tudo que vai vir pela frente. Seja a segunda temporada de Daryl, seja a segunda temporada de Dead City, que obviamente a gente sabe que tem muito a ser consertado, entendeu? E o que mais for lançado. O que mais for lançado. Porque a AMC não vai parar de produzir spin-offs, né? Porque existe sim esse interesse. E acredito que esse interesse ele aumentou muito mais porque a gente está vendo algo que tem Rick Grimes e Michonne. Então isso aumenta. E o fator de a história estar realmente bem formatada, ela também faz com que esse interesse permaneça. Ele permaneça, porque a gente está, nesse momento, vivendo uma era que há muito tempo a gente não vivia, e daí a gente volta a 6, 7, 8 anos de histórias de The Walking Dead. Eu já vi muitas pessoas falando, inclusive comentando assim, pô, desde 2016, desde 2015, eu não estava tão preso em algo de The Walking Dead como eu tô agora, porque a história realmente está muito presa. E o principal de tudo, galera, é esse drama de sobrevivência que faz essa ligação toda para acontecer. Ele é realmente esse ponto que vai deixar a gente muito entusiasmado para ver o que a gente está vendo ali. Porque se tu não tem os personagens fortes com desenvolvimento, o resto tudo ele começa a se perder e começa a virar muito fogo de artifício. Muito fogo de artifício. E então, sabe, não pode ter simplesmente a guerra pela guerra. Não pode ter a batalha pela batalha, se tu não tá desenvolvendo essas coisas para que realmente aconteçam, entendeu? É claro que eu quero ver mais desenvolvimento do General Bill, mais desenvolvimento da Thor, mais desenvolvimento do CRM, sabe, a questão da República Cívica, a questão toda de questão de dar um golpe. Só que já deu para entender que não é nesse momento. Isso tudo está sendo mostrado, preparado, só que para depois. Para depois. Então, já que The Ones Who Live tá tão formatado dessa maneira, galera, a gente tá vivendo uma era que daqui a pouco The Walking Dead realmente precisava disso. Ele precisava disso. Ele precisava ter algo focado nos personagens, algo muito bem contado e preparando para elementos que vêm depois. E vamos, cara, curtir esse momento. Porque se for realmente só um evento de 6 episódios, a gente só tem mais 2 para curtir Andrew Lincoln da Negurira, como Rick Grimes e Michonne. Esses personagens tão icônicos que a gente, cara, aprendeu simplesmente a amar e por isso que a gente tá aqui tanto tempo depois, conversando, assistindo, teorizando, debatendo, concordando, discordando. É por causa disso, galera. É por causa disso. Então,
por mais que eu torça, por mais que eu tenha meu fio de esperança ali, se a história for terminada nesse momento, cara, com mais 2 episódios, no final de março a gente encerre, né, a nossa vida com Rick Grimes e Michonne, pelo menos nessa versão, a gente tem que curtir muito esse momento aqui, porque faz muito tempo que a gente não tem algo tão bem contado assim, né? A gente sempre tem, querendo ou não, episódios que a gente tira, né? Pô, aquele tal episódio de Fear, aquele tal episódio de Tales, tal episódio de World Beyond, entendeu? Pô, da série principal tu vai linkando, pô, episódio tal, episódio tal, episódio tal, isso pós esse 2016, 17. E até esse exemplo maior da Batalha pela Batalha, cara, esse arco todo que teve, 7ª e 8ª temporada, em relação aos Salvadores, quase, por causa da maneira que como estava sendo contado, se perde um grande antagonista chamado Negan. Um grande antagonista chamado Negan, que chega daquela forma incrível no último episódio da 6ª, primeiro da 7ª, incrível, que está colocado ali nesses 2 episódios como melhores quando a gente começa a elencar e fazer um grande ranking de The Walking Dead, e simplesmente quase se perde também toda a questão da batalha, todos os conflitos existentes, porque tu não sabia como contar aquela história. Ou seja, quando tu perde o foco nesse principal do porquê que The Walking Dead se tornou esse fenômeno todo, não adianta. Tudo tá grande, em perigo. Então, assim, ó, a gente tem que curtir muito, cara, e ser muito feliz que a gente tá vendo Deontay Olive entregar algo que faz jus a esses personagens. E vamos esperar, porque não adianta a gente dizer, tá, mas daqui a pouco, faltou ação, faltou não sei o que, a gente não viu o Rick. Cara, o Rick é o personagem totalmente transformado por causa do que aconteceu com ele, mas por causa de tudo que aconteceu nesse tempo todo que a gente não viu e que a gente teve esse preenchimento de lacuna de primeiro episódio, principalmente, né? E consegue ter nesse 4º episódio outros elementos em relação à dor mais profunda, a perda de memória do próprio Cal, sabe? Tem várias coisas ali que a gente vai ver o Rick voltar. E isso tudo é muito importante. A gente tá vendo também um retorno que a Michonne tá conseguindo fazer do Rick Grimes, porque a gente não tava vendo ele ainda, né? E talvez a gente não veja ele por completo no 5º episódio, talvez a gente veja ele por completo só no 6º. Então, e eu falando assim, ó, nesse momento, cara, quanto que tá claro que é uma preparação para outros elementos que virão, tomara que isso realmente aconteça, tomara que eu esteja certo, né, nessa teoria, que meu fio de esperança realmente, assim, ó, se torne, cara, um fio cada vez mais forte, que não arrebente. Galera, coloque mais nos comentários o que vocês acham sobre essa era que estamos vivendo agora no Deontay Olive. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Lembrando que nessa quinta-feira temos nossa segunda live, né, durante a semana, quinta-feira, 21 horas, com convidados. Simplesmente a gente vai, cara, teorizar nossa grande expectativa sobre um X5 que teremos o episódio chamado Beacon. Take 04, viva o sonho aqui.